Olá, o meu nome é Elizabeth Napier e bem-vindos ao Life and Spiritual Coaching. Então, hoje vamos falar de um tema muito giro. Vamos falar de um tema que é os vários tipos de acordos entre almas. Ok? Porque estes vários tipos de acordos entre almas, eles refletem os relacionamentos que nós temos na nossa vida. E por isso é muito interessante falarmos sobre isto. De um ponto de vista espiritual, e isto serve para quem serve, está bem? De um ponto de vista espiritual, as almas antes de encarnarem, elas fazem uma preparação da sua vida. Elas planeiam a sua vida, nada é deixado ao acaso, tudo é bem planeado para que aquela alma venha e cumpra o seu propósito. E é como se a vinda à Terra fosse uma ida para a escola. Ok? Como é que funciona? Quando eu vou para a escola, eu tenho que ter todas as condições, tenho que ter em mim todas as condições necessárias para que eu possa integrar aquilo que está a ser ensinado, possa concluir o ano com sucesso e transitar. Okay? Nessa mesma escola, eu tenho uma turma, eu vou estar inserida numa turma, num grupo de pessoas que temos os mesmos tipos, mais ou menos, de interesses ou de questões para trabalhar, para podermos desenvolver os nossos conhecimentos e as nossas aptidões. Ok? Então, a nível espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho um grupo de trabalho, porque nada é feito por acaso. E quando as pessoas pensam em espiritualidade e pensam, eu vou ascender e vou me iluminar e vou ser um ser, agora vou ser um ser santo. Esquece. Isso não funciona assim e a gente não está aqui para ser santo. Depois eu explico. Num outro dia eu falo sobre isso. A evolução na Terra, a evolução de consciência, que se pode dizer também evolução espiritual, mas basicamente é uma evolução de nível de consciência, ela é feita pelo meu trabalho, ok? Então, eu faço um trabalho para mim, eu desenvolvo a minha consciência, mas eu não posso desenvolver a minha consciência sem que isso se reflita nas pessoas com quem eu vivo. Porque senão eu só sei e guardo tudo cá dentro. E isso serve para quê? Para nada. Porque a evolução só é evolução se todos evoluírem juntos. Porque senão não é evolução, é estagnação. A pessoa está ali, tem todo o conhecimento. O que é que serve, não é? Eu ser um guru, ter todo o conhecimento do universo, conseguir fazer cenas e ter conhecimento transcendental e não conseguir partilhar isso absolutamente com ninguém. Não serve grande coisa, não é? Então, a evolução na vida, a evolução de consciência, o que vocês quiserem chamar, a evolução de consciência, a evolução espiritual, a evolução do ser, a evolução do conceito e do desenvolvimento humano, whatever, tem que ser feito de mim para mim, em que eu me tento transformar a mim, mas isso depois deve ser passado, integrado aos outros. A nível energético, automaticamente, quando a minha energia muda, ela contamina a energia dos outros. Contamina, não é num sentido mau, não é? Mas reflete-se na energia dos outros também. Mas depois eu explico essa questão melhor, só para não fugir aqui ao nosso tema. Então, isto para vos explicar o quê? Para vos explicar que, quando nós vimos à Terra, nós vimos com uma turma. Nós vimos com um grupo de trabalho. E nesse grupo de trabalho, nós vamos desenvolver determinado tipo de característica. E para isso existem determinados tipos de acordos. É como quando nós somos pequeninos e brincamos às casinhas. Tu agora és o pai, tu agora és a mãe, tu és a filha, tu és não sei o quê. Tu és a empregada, tu és o... sei lá, né? E então, depois cria-se ali uma sinergia em que cada um representa o seu papel. E ao nível das almas funciona mais ou menos assim. Então, eu vou explicar. Na nossa vida nós temos vários tipos de relacionamentos com vários tipos de pessoas. Diferentes tipos de pessoas. E quando nós estamos a planear a nossa vida antes de encarnar, é como se essas rivalidades não existissem. Porque essas são rivalidades do ego. Precisam de ser transcendidas aqui, no ego, ok? No nível energético eu não tenho ego, porque o ego representa o magnético, e o magnético existe na Terra. Eu depois explico isto melhor noutro contexto, mas só para termos assim uma ideia.
Então, quando nós estamos lá na nossa sala a preparar a vinda à Terra, nós criamos acordos com o nosso grupo de trabalho. Então, que tipo de acordos existe? Assim, só para falar assim, muito genericamente. Então, depois torna-se muito complexo, mas assim de uma forma muito genérica para a gente perceber de forma assim bastante clara. Que tipo de acordos existe? Então, existe almas gêmeas. E a gente agora aqui delira, não é? Ai, almas gêmeas, o amor da minha vida. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? Não. Almas gêmeas são almas exatamente iguais, exatamente no mesmo grau evolutivo, exatamente com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. E o efeito de viver com uma alma gêmea, se nós não tivermos uma evolução espiritual muito grande, uma evolução de consciência muito grande, ou uma capacidade já de domínio do ego, o que acontece é mais ou menos, o efeito é mais ou menos este. Eu passo pelo espelho de manhã a correr, olho e penso, uau, que gira, vou bué da gira para o trabalho. E lá vou eu, com a autoestima no topo. Mas se eu me começar a demorar muito a olhar para aquele espelho, eu vou começar a ver os defeitos. Eu vou começar a ver a rolinha aqui, o não sei o que ali, e a celulite além, e o pelo não sei o quê, e o cabelo que não está não sei o que mais. Ou seja, viver com uma alma gêmea é estar-te a ver ao espelho 24 horas sobre 24 horas. Em que, se tu olhas de relance, está tudo muito giro, mas se tu começas a atentar ao pormenor, tu vais começar a ver o lado menos bom, o lado sombra, não é? Vais começar a ver os defeitos, vais começar a ver aquilo que precisa de ser amadurecido. E não vais ter consciência que aquilo existe em ti. E aquilo vai gerar um grande conflito. Então, almas gêmeas que vivem a experiência de relacionamento amoroso na Terra são almas com uma evolução espiritual extremamente grande, e isto é extremamente raro. Está bem? Portanto, esqueçam lá a cena da alma gêmea. Depois nós temos as almas cuidadoras ou cooperantes. São almas que vieram com o compromisso de cuidar de nós num determinado momento. São almas que vêm com o compromisso de cuidar de nós, ou nós com o compromisso de cuidar dessas almas, num determinado momento ou pela vida toda. Portanto, são almas cuidadoras ou cooperantes. Portanto, são almas que vão cooperar connosco, vão nos ajudar. Normalmente, por exemplo, pode-se ver isto em avós, não é? Que cuidam dos netos durante uma grande parte da sua vida, e que lhes passam muitos ensinamentos e que já não têm aquele atrito dos pais, que normalmente os pais são mais exigentes e os avós já são mais brandos. Pode-se ver aqui, pode ser uma grande amiga, até pode ser um grande amigo, ou até pode ser alguém que esteja num relacionamento amoroso connosco, mas que o seu objetivo para connosco é de cuidado. Normalmente está mais relacionado com relações de avós e de cuidadores. Ok? Pronto. Depois temos as almas companheiras. O que são as almas companheiras? As almas companheiras são aquelas que têm tudo aquilo que nós não temos. É tipo o yin e o yang, estás a ver? O preto e o branco. Então, aquilo que te falta, a outra pessoa tem. Aquilo que falta na outra pessoa, tu tens. É difícil, muitas vezes, encontrar o equilíbrio e as pessoas se afinarem, mas estas pessoas são pessoas que se vão acompanhar, por isso são companheiras, vão se acompanhar pelas suas vidas, criando uma sinergia de equilíbrio. De certeza que vocês já ouviram a expressão, os polos atraem-se. Claro que se atraem, porque se eu tenho uma coisa que falta naquele, e se aquele tem uma coisa que falta em mim, a tendência será para criar uma homeostase, para criar ali uma sinergia de equilíbrio, ok? Isto são as almas companheiras. E aqui podem nascer muitos relacionamentos, pode ser de todo o tipo de relacionamentos. Isto aqui não é para relacionamentos afetivos especificamente. Todos os relacionamentos podem ter estas características, ou estas características podem estar presentes em todos os relacionamentos, ok?
E depois nós temos as almas desafiadoras. E estas são as mais difíceis. E estas são aquelas que trazem a missão mais difícil de ser concretizada. Porquê? Porque se eu venho a esta vida para... Imagina que eu estava lá, em cima de uma nuvem, por exemplo, né? Estava a pensar, agora eu quero ir nascer outra vez e eu quero aprender algo, né? Quero melhorar a minha alma num sentido qualquer. Isto, claro, assim de um ponto de vista a brincar, não é? Imagina que a tua alma considera que está preparada e precisa de desenvolver em si a característica do perdão, não é? Se eu preciso desenvolver a característica do perdão, eu vou ter que ter alguém que me faça coisas para eu poder perdoar. Porque senão, se não houver nada para perdoar, eu não vou conseguir desenvolver essa característica. E aqui aparecem as almas desafiadoras. É aquela que me vai desafiar a perdoar. E se ela vem com o objetivo de me desafiar a aprender a perdoar, o que é que ela me vai fazer? Festinhas na cabeça? Andar comigo ao colo? Não. Ela vai me magoar. Ela vai me fazer coisas e vai me dar material para eu poder trabalhar o exercício do perdão. Então, tudo o que a vida nos dá são oportunidades de melhoramento. Então, quando eu tenho esta relação com estas almas, que são as almas desafiadoras, eu penso, coitada de mim, mas porquê que isto me acontece? Mas porquê a mim? E porquê eu? Porquê eu? Porquê tanto sofrimento? E estão-me sempre a magoar, e estão-me sempre a fazer estas coisas, e volta e meia sou traída, e volta e meia magoam-me, e volta e meia ofendem-me, e volta e meia fazem-me não sei o quê, e eu estou sempre a viver isto, mas porquê eu? Porquê eu? E nós ficamos nesta postura. Porquê? Primeiro porque temos ignorância. Ignorância em relação àquilo que é o propósito da nossa vida. E quando nós temos pessoas a fazerem-nos consecutivamente coisas semelhantes, não tem que ser necessariamente a mesma pessoa, mas estamos constantemente a passar por situações semelhantes. Por exemplo, se eu passo por vários relacionamentos em que eu sou constantemente traída, é porque há alguma coisa que eu preciso aprender ali e ainda não aprendi. Então eu tenho várias almas desafiadoras que me vão desafiar a fazer um processo de eu me empoderar e de nunca mais me trair. Eu, a mim. Porque tudo o que está no externo é um reflexo do que está no interno. Se há traição no externo, se o que vem de fora me trai, é porque eu me ando a trair a mim mesma há muito tempo. E o que é eu trair-me a mim mesma? É viver contra aquilo que são os meus valores e os meus princípios. É viver contra aquilo que eu devia estar cá a fazer e não estou. Ok? Então, quando há almas desafiadoras, quando nós temos relações difíceis, é porque essas relações nos estão a desafiar a tomar consciência de alguma coisa dentro de nós que precisa de ser mudada, que precisa de ser consciencializada. Há um padrão. E nós precisamos de perceber o padrão. Nós precisamos de perceber o que é que eu preciso aprender com aquele relacionamento. Se aquela situação me magoou já uma vez, veio outra pessoa, magoou-me com o mesmo tipo de situação, veio outra pessoa, magoou-me, então onde é que ela me está a magoar? O que é que ela está a fazer? Onde é que aquilo me está a afetar? Se bateu, doeu, é teu. Não é? Se veio uma coisa até ti, tocou-te, não é? Incomodou-te, então é teu. Tens que olhar, tens que ir lá para dentro e ver. Então, é muito importante percebermos que há este tipo de nível de compromisso. A mesma coisa funciona em relação às almas cooperantes e cuidadoras. Se aquela pessoa tem uma característica maravilhosa, linda e espetacular, e eu adoro aquela pessoa de coração, é porque aquela característica que aquela pessoa tem existe em mim. Mas se eu não vejo em mim, eu vejo nela. Porque eu não valido em mim, então eu estou a validar através dela. Eu preciso trazer aquela característica, aquela energia para dentro de mim. A mesma coisa existe na polaridade oposta. E na polaridade oposta temos o outro que vem-me desafiar a eu sair do meu estado de estagnação. Se eu sou uma pessoa que tem, por exemplo, uma violência extrema para consigo,
uma pessoa que não se ama, que não sai da casca, não é? Que está dentro do ovo e não sai da casca, eu vou ter uma relação com uma alma desafiadora, violenta, verbal ou fisicamente, depende do meu grau de falta de manifestação para comigo mesma. Se eu não me empodero, se eu não tomo conta da minha própria força, se eu não me torno possuidora da minha própria força, eu vou permitir que o outro exerça a sua força em mim. Percebes? E é isto que é importante nós percebermos. Nada é feito ao acaso. As pessoas não estão na nossa vida por acaso. As pessoas estão na nossa vida para nos trazerem consciência de algo que eu preciso de compreender. E as almas desafiadoras representam os nossos relacionamentos difíceis. E não precisamos ficar a sentir, coitados de nós, que nos estão sempre a fazer mal e ficamos aqui com uma mágoa, uma dor e uma raiva em relação a alguém que está a desempenhar aquele papel porque eu preciso de aprender. Porque eu preciso desafiar-me a mim mesma a ir para além daquilo. Por isso ela é uma alma desafiadora, ok? Então, fica aqui esta ideia. Então vamos pôr assim por alto quatro tipos de almas, ok? De relacionamentos entre almas. Temos a alma gêmea, que são seres exatamente iguais e que para terem um relacionamento amoroso ou outro, porque almas gêmeas, tu podes ser uma alma gêmea como tua mãe ou como teu irmão, mas se não tiveres uma maturidade de desenvolvimento de consciência e de espiritualidade muito grande, tu vais começar a olhar mais para o lado de sombra do que para o lado de luz e vais andar aqui um bocado confuso da vida. Tens as almas companheiras. As almas companheiras são aquelas que têm tudo o que tu não tens, são os opostos, atraem-se, têm as duas polaridades. Precisam de se integrar, de se compreender e de se aceitar para que o melhor de um esteja presente com o melhor do outro e possam desenvolver aquilo que está em falta, ok? Possam potenciar-se e crescer juntos. Depois, temos as almas cuidadoras ou cooperantes, são aquelas que vão cuidar de nós e que nos vão dar a mão e que nos vão abraçar. Pode ser aquele amigo, pode ser a irmã, pode ser o irmão, pode ser a mãe. Vai ser alguém que vai estar na tua vida sempre ou por um determinado período para cuidar e cooperar contigo. Okay? E temos as almas desafiadoras, estas tristes, que têm a missão mais difícil, porque estão a desafiar-te a seres melhor, levam de rajada, porque a gente está cá com meias medidas e ficas com um pó que não os pode ver. Mas eles estão a desafiar-te a seres melhor. Então, em vez de voltares para ele e para aquilo que ele te fez, volta-te para ti e para aquilo que tu precisas de melhorar, para aquilo que tu precisas de crescer. Ok? Então ficam aqui os vários relacionamentos de almas, não é? Os vários tipos de relacionamentos, os vários tipos de acordos entre as almas, assim de uma forma muito genérica, muito abrangente, só para que a gente possa ir começando a perceber que tudo tem um propósito e que às vezes as coisas mais difíceis são exatamente aquelas onde nós temos maior potencial de crescimento. O Dalai Lama dizia assim, o Dalai Lama tem uma frase que diz assim, que é o teu período de maior dor é o teu período de maior crescimento. Então, que a nossa dor seja transmutada pela consciência e pelo conhecimento de que eu estou a crescer. Ok? Crescer dói. As crianças ficam doentes quando crescem. Dói o corpinho, dói os ossinhos, ficam de cama. Às vezes até têm febre. Crescer dói. Mas não precisa doer horrores. Basta que tu tragas consciência de que estás a crescer. Se tu perceberes que aquela dor está ali para te mostrar que tu estás a crescer e que tu poderes aceitar isso, quanto mais depressa tu aceitares esse crescimento e tu perceberes, ok, então se está aqui para eu crescer, onde é que eu tenho que crescer? No que é que eu tenho que crescer? Onde é que eu tenho que aprender? Onde é que eu tenho que melhorar? E tiveres esta atitude proativa para contigo mesmo, essa dor desaparece mais rapidamente, ok? Então vá, até à próxima, beijinhos!